Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo aprofundado de hoje. E olha, hoje nós vamos mergulhar numa das passagens mais densas, mais ricas e, eu diria, mais transformadoras de toda a Escritura. A Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Esse trecho é, sem dúvida, um pilar da teologia do apóstolo Paulo e, claro, da fé cristã como um todo. Nele, Paulo, como uma maestria teológica e pastoral impressionante, nos conduz por uma jornada que redefine completamente a identidade de quem crê. Ele desenha um contraste dramático entre a nossa condição anterior, um estado de escravidão espiritual, e a nossa nova e gloriosa realidade em Cristo, a de sermos filhos e herdeiros de Deus por adoção. E veja bem, não é só uma mudança de status no papel. Paulo descreve uma verdadeira revolução na forma como nos relacionamos com Deus, uma mudança que vai do medo e da distância para a intimidade e o amor de um filho. Entender essa progressão é simplesmente fundamental para a gente captar a essência do Evangelho da Graça. Para a gente conseguir desvendar toda a riqueza desse texto, nós organizamos a nossa exposição seguindo a própria linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte: na primeira sessão, vamos analisar aquela poderosa analogia do herdeiro, que apesar de ter todos os direitos, vive como se fosse um escravo. Na segunda, a gente vai ver como Paulo aplica essa figura à condição espiritual de toda a humanidade, que estava aprisionada ao que ele chama de rudimentos do mundo. A terceira vai nos levar ao grande ponto de virada da história, a intervenção soberana de Deus na plenitude do tempo. Depois, na quarta, vamos explorar o propósito maravilhoso dessa intervenção, que é a nossa adoção como filhos. E por fim, na quinta sessão, vamos ver como o Espírito Santo confirma e nos faz experimentar essa nova identidade. E aí sim, chegamos na nossa conclusão e reflexão final. Muito bem, antes de a gente mergulhar de cabeça no texto, é crucial entender o contexto. A Carta aos Gálatas é, talvez, o escrito mais passional, mais urgente de Paulo. Ele não está escrevendo um tratado teológico frio, sentado calmamente em sua escrivaninha. Não. Ele escreve com o coração na mão, num apelo quase desesperado. E por quê? Porque os crentes da Galácia, que tinham abraçado o evangelho da salvação somente pela graça, através da fé, estavam sendo bombardeados por falsos mestres, os chamados judaizantes. E o que eles diziam? Que para ser um cristão de verdade não bastava crer em Cristo. Era preciso também adotar as práticas da lei de Moisés, como a circuncisão. Paulo via isso não como um algo a mais, mas como uma negação total do evangelho. Para ele, voltar para a lei era abrir mão da liberdade em Cristo e retornar a um sistema de escravidão. E para combater essa heresia, ele começa com um paradoxo brilhante, que vai ser a base de todo o argumento dele. A figura do herdeiro, que mesmo sendo dono de tudo, vive na prática como um escravo. Esse paradoxo é a chave que abre a porta de todo o desenvolvimento teológico que vem a seguir. Então vamos lá, iniciando a nossa primeira sessão. Paulo, como um comunicador genial que era, não começa com conceitos teológicos abstratos. Ele faz o que os bons professores fazem. Ele pinta um quadro. Ele usa uma ilustração viva tirada do universo jurídico e social do mundo greco-romano. Algo que os seus leitores originais iam entender na hora. Ele nos convida a imaginar a situação de um herdeiro que ainda é menor de idade. E essa analogia, como a gente vai ver, não é só um enfeite no texto. Ela é a fundação sobre a qual Paulo vai construir uma das verdades mais profundas sobre a história da salvação e sobre a condição da humanidade antes da vinda de Jesus. Esse slide aqui captura perfeitamente o paradoxo que Paulo está montando. Pensem bem nesse contraste. Do lado esquerdo, a gente tem o status legal do menino. Ele é o herdeiro, o Kyrios em grego. Ou seja, ele é o senhor, o dono de toda a propriedade da família. Por direito, a herança já é dele. Mas aí, do lado direito, a gente vê a realidade do dia a dia dele. Por ser menor de idade, ele não tem autonomia nenhuma, nenhum poder de decisão sobre o que é seu. A vida dele é controlada de perto por guardiões. Ele não pode vender, não pode comprar, não pode administrar nada. E aí Paulo usa uma linguagem fortíssima, chocante até, para descrever isso. Na prática, o herdeiro em nada difere do escravo. Ele tem o título, mas não aproveita os bens. Ele tem o direito legal, mas não tem a posse real. É uma liberdade que está no futuro, uma posse que é só em potencial, ainda não é concreta. Para dar ainda mais peso a essa analogia, Paulo usa dois termos técnicos do direito daquela época: tutores e curadores. No contexto do direito romano, que influenciava toda a sociedade, os tutores eram os responsáveis pela pessoa do menor. Eles cuidavam da educação, da disciplina, do bem-estar dele. Já os curadores eram os administradores dos bens, os gestores do patrimônio. Juntos, esses guardiões tinham controle absoluto sobre a vida e herança do menino. A liberdade do herdeiro estava completamente debaixo da autoridade deles. E essa tutela toda tinha um prazo de validade. E o ponto crucial é: quem determinava esse prazo? Não era a vontade do filho, não era uma lei geral.
Era um ponto específico no tempo, o tempo pré-determinado pelo pai. Era o pai que, em seu testamento, estipulava o dia exato em que seu filho se tornaria maior de idade e tomaria posse de tudo que era seu. Ok, então, para a gente fechar essa primeira parte, o que a gente tem? Vimos como Paulo estabelece um quadro muito poderoso. Ele nos apresenta essa figura do herdeiro menor, que tem um status legal magnífico, mas vive uma experiência de restrição total, praticamente igual à de um escravo. A vida dele é governada por guardiões até o momento futuro que só a autoridade do pai determina. Esse contraste forte entre o direito legal e a realidade vivida é a peça-chave que a gente precisa guardar. Guardem bem essa imagem, porque agora Paulo vai fazer a aplicação espiritual disso de uma maneira simplesmente genial. E é exatamente isso que a gente vai ver agora na segunda sessão. É o momento em que a analogia de Paulo vira uma aplicação teológica profunda. No versículo 3, ele faz a conexão direta. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo pega a imagem do herdeiro debaixo de tutores e aplica diretamente a condição espiritual de toda a humanidade antes da vinda de Cristo. E aqui tem um detalhe fundamental. Essa condição vale para todo mundo. Tanto para os judeus, que estavam sob a tutela da lei de Moisés, quanto para os gentios, que estavam escravizados aos seus próprios sistemas de filosofia, de religião, de idolatria. Todos, sem exceção, estavam nessa condição de menoridade espiritual. O conceito central que Paulo introduz aqui é o de rudimentos do mundo. No grego, stoicheia to kosmó. Essa palavra stoicheia é interessante. Ela pode ter alguns significados. No sentido mais básico, ela se refere às letras do alfabeto, o ABC de qualquer conhecimento. Também pode se referir aos elementos básicos da natureza: terra, água, ar e fogo. No contexto teológico de Paulo, ele usa essa ideia para descrever todos os sistemas religiosos e filosóficos baseados no esforço humano como sendo algo elementar, infantil, o verdadeiro jardim de infância espiritual da humanidade. Isso inclui desde as regras de cerimônia, de dieta, os dias sagrados da lei de Moisés, até as filosofias gregas complexas e as religiões pagãs. Todos esses sistemas funcionavam como os tutores e curadores, mantendo a humanidade numa condição de menoridade, incapazes de levar alguém à maturidade espiritual e ao relacionamento verdadeiro com Deus. Eram sistemas preparatórios, mas no fim das contas insuficientes e impotentes. E para não ficar abstrato, para a gente não ter dúvidas sobre o que Paulo quer dizer com rudimentos, a sua outra carta aos Colossenses, no capítulo 2, nos dá exemplos bem concretos. Eles os descrevem como, primeiro, o ritualismo, aquela obsessão com regras externas sobre o que comer, o que beber, sobre festivais religiosos, luas novas e sábados. Segundo, o falso misticismo, a busca por experiências espirituais exóticas, como ter visões ou cultuar anjos, muitas vezes disfarçada de uma falsa humildade. Terceiro, o ascetismo, a imposição de disciplinas para o corpo e proibições criadas por homens. Não manuseie, não prove, não toque, como se isso pudesse gerar santidade. E de forma mais ampla, as filosofias e tradições humanas, que são sistemas de pensamento criados pela mente humana e que não têm Cristo como seu centro. Para Paulo, tudo isso é só sombra da realidade que foi revelada em Cristo. Tentar viver por essas coisas é como tentar abraçar uma sombra em vez da pessoa real. O ponto crucial aqui é a força da linguagem de Paulo. Ele diz que estávamos servilmente sujeitos. A palavra no grego original é dedulômenoi, que vem direto de doulos, a palavra grega para escravo. Então não se trata de uma simples sujeição, de estar debaixo de uma autoridade. Não. É a descrição de uma escravidão real, opressiva. Nós estávamos escravizados por esses sistemas religiosos elementares. Eles prometiam um caminho até Deus, mas na realidade eram incapazes de justificar um pecador, de regenerar um coração ou de dar verdadeira liberdade espiritual. Na verdade, eles eram prisões que mantinham a alma presa e não caminhos para a liberdade. Então, recapitulando os pontos desta segunda sessão, a gente viu que Paulo aplica a analogia do herdeiro à nossa condição espiritual antes de Cristo. A menoridade do herdeiro corresponde a um estado de escravidão aos rudimentos do mundo. Definimos esses rudimentos como todos os sistemas religiosos e filosóficos humanos, incluindo o aspecto cerimonial da lei de Moisés, que funcionam como um estágio primário, o ABC da religião. E concluímos que esses sistemas, por sua própria natureza, são inadequados e insuficientes para nos levar à maturidade e à liberdade que só podem ser encontradas na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Mas agora chegamos ao coração da passagem, ao grande ponto de virada não só do argumento de Paulo, mas de toda a história da redenção.
Se até aqui o cenário era de escuridão, de impotência, essa terceira sessão revelação soberana, graciosa e decisiva de Deus. O tom de Paulo muda completamente. A passividade e a escravidão humana dão lugar a um ato divino, intencional, poderoso e com timing perfeito. Este é o momento em que o Pai decreta o fim do período de menoridade e inaugura a era da salvação. Paulo começa o versículo 4 com uma frase espetacular. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Isso não é uma frase qualquer. A plenitude dos tempos não significa um momento aleatório. Ela representa a culminação de séculos de preparação divina na história. É o tempo pré-determinado pelo pai da analogia, agora em escala cósmica. Pensem nos fatores que Deus orquestrou. No campo religioso, a diáspora judaica espalhou conhecimento do Deus único e das Escrituras por todo o império através das sinagogas, enquanto as religiões pagãs mostravam sua total falência espiritual. Culturalmente, a língua grega koiné se tornou universal, permitindo que o evangelho fosse pregado e entendido por muitos povos. Politicamente, a Pax Romana trouxe uma era de paz e estabilidade, com estradas seguras que facilitaram as viagens missionárias. E filosoficamente, a filosofia grega já não conseguia responder às questões mais profundas da alma, criando um vazio que só Cristo poderia preencher. Deus, em sua soberania, foi tecendo os fios da história para criar o momento perfeito para a vinda do Salvador. E o que Deus fez nesse momento perfeito? Deus enviou o seu Filho. Prestem atenção nesse verbo, enviou. No grego, exapastelen. Isso implica necessariamente que o Filho já existia antes de ser enviado. Isso aponta direto para a doutrina da pré-existência e da divindade de Cristo. Ele não passou a existir em Belém. Ele é o Filho eterno que foi enviado da glória do Pai para cumprir uma missão específica no tempo e no espaço. A iniciativa da salvação é 100% de Deus Pai, um ato do seu amor soberano. E como esse Filho eterno foi enviado? Paulo nos dá duas descrições cruciais que são a base da encarnação. Primeiro, ele foi nascido de mulher. Isso ressalta sua humanidade plena e verdadeira. Para poder nos representar, para ser nosso substituto, ele precisava se tornar um de nós em tudo, exceto no pecado. Segundo, ele foi nascido sobre a lei. Isso significa que o Filho de Deus, o próprio autor da lei, voluntariamente se colocou na mesma posição de obrigação que nós. Ele viveu uma vida de obediência perfeita às exigências da lei, não para si mesmo, pois ele era perfeito, mas em nosso lugar, para cumprir a justiça que nós nunca conseguiríamos cumprir. E qual foi o primeiro grande propósito dessa missão? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. A palavra resgatar, no grego exagorazo, é um termo comercial. A imagem é de ir ao mercado de escravos, pagar o preço e comprar um escravo com o propósito de libertá-lo para sempre. Cristo entrou no nosso mercado de escravidão, a escravidão ao pecado e a condenação da lei, e pagou o preço da nossa liberdade com o seu próprio sangue. A lei que nos declarava culpados e nos condenava foi totalmente satisfeita pela vida perfeita e pela morte de Cristo. Esse é o primeiro objetivo da sua vinda, a redenção, a libertação da nossa dívida e da nossa prisão. Resumindo essa sessão crucial, a gente testemunhou a magnífica intervenção de Deus na história. No momento divinamente preparado, a plenitude do tempo, Deus Pai enviou seu Filho eterno. Através da encarnação, ele se tornou plenamente humano e se submeteu voluntariamente à lei. Ele fez tudo isso para cumprir o seu propósito redentor, nos resgatar, nos comprar para fora da escravidão do pecado e da condenação da lei. Mas, e essa é a beleza da coisa, como Paulo vai nos mostrar agora, a libertação, por mais gloriosa que seja, não era o objetivo final de Deus. E isso nos leva direto para a quarta sessão, que revela o propósito último e mais elevado por trás do resgate de Cristo. Pensem comigo, ser libertado da escravidão já seria um ato de graça que a gente nunca conseguiria medir. Mas o coração de Deus queria mais do que apenas libertar prisioneiros. Ele desejava ter uma família. O resgate não era um fim em si mesmo, mas o meio para um fim infinitamente mais glorioso. Nos trazer para dentro da família de Deus como filhos amados e totalmente aceitos. Este slide mostra com uma clareza absurda a lógica de Paulo no versículo 5. A obra de Cristo tem uma dupla finalidade. O passo 1 é a libertação, o lado negativo da salvação. Ele nos resgata da condição de escravos, mas essa libertação abre o caminho para o passo 2, o lado positivo e o objetivo final, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus não nos liberta para nos deixar como órfãos soltos no mundo, Ele nos liberta para nos adotar. A cruz não só removeu o que nós éramos, escravos, mas nos deu o que a gente jamais poderia ser por conta própria, filhos de Deus.
O termo que Paulo usa aqui é huiotésia, que significa literalmente a colocação como filho. No mundo romano, a adoção era um ato legal muito importante. Um filho adotado legalmente cortava todos os laços com a família antiga, recebia um novo nome, uma nova família e ganhava todos os direitos e privilégios de um filho de sangue, incluindo o direito à herança. Mas a adoção divina vai muito além da analogia humana. Não é só uma mudança de status legal. É um ato da graça de Deus que nos coloca num relacionamento vivo com Ele, nos dá acesso total à sua presença como nosso Pai, nos concede todos os privilégios de filhos e nos torna co-herdeiros com Cristo de toda a herança do céu. É a bênção mais alta do Evangelho. Para a gente consolidar o que vimos nesta sessão, a obra redentora de Cristo não termina na libertação. O seu propósito maior é nos introduzir num relacionamento de família com Deus. Através da adoção, nossa identidade é transformada radicalmente. Deixamos de ser escravos distantes e cheios de medo e nos tornamos filhos amados, com pleno direito de pertencer à família de Deus. E como filhos, a consequência inevitável é que somos também herdeiros, destinados a compartilhar de toda a glória e de toda a herança do Filho unigênito, Jesus Cristo. E agora chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento. E aqui Paulo nos revela algo maravilhoso. A nossa filiação não é só um fato jurídico objetivo que acontece fora da gente, não. Deus, na sua graça, faz com que essa nova realidade seja também uma experiência interna, uma certeza no nosso coração. Ele sela e confirma essa adoção na nossa alma de uma maneira pessoal, íntima e poderosa, através da obra do Espírito Santo. Olha que coisa linda que Paulo escreve. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A palavra Abba é o termo em aramaico que uma criancinha usaria para chamar o pai com carinho. É uma palavra de intimidade, de confiança, de dependência. É algo como papai ou paizinho. É a mesma palavra que o próprio Senhor Jesus usou na sua agonia mais profunda no Getsêmani, mostrando sua relação única com o Pai. E agora, Paulo afirma algo extraordinário. O Espírito Santo, morando em nós, produz no nosso coração o mesmo clamor, a mesma confiança de filho. Ele nos capacita a chegar perto do Deus Todo-Poderoso, soberano do universo, e chamá-lo de papai. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo aprofunda esse contraste. Antes de Cristo, a gente vivia debaixo de um espírito de escravidão, que nos levava a ter um medo constante de Deus. Nosso relacionamento com o divino era baseado em regras, em desempenho e no medo da punição. Mas agora, em Cristo, nós recebemos o espírito de adoção. Esse espírito que mora em nós tem a função de expulsar o medo e colocar no lugar a confiança, o amor, a intimidade de filho. É esse espírito que nos move a clamar a Abba, Pai, não com o terror de um criminoso diante de um juiz, mas com a confiança de um filho amado nos braços do Pai. Essa é a transformação profunda que acontece dentro de nós e que confirma a nossa adoção. E aqui chegamos ao clímax, ao grande finale de todo o argumento de Paulo. No versículo 7, ele resume tudo numa declaração radical sobre a nossa nova identidade. De sorte que já não és escravo, porém filho. A identidade antiga, com toda a sua bagagem de medo e condenação, foi cancelada. A nova identidade, com sua liberdade e privilégio, está estabelecida. E a consequência lógica disso tudo é, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A nossa herança da vida eterna e de todas as bênçãos do céu não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente recebe como um presente, garantido pelo próprio Deus, pelo simples fato de que Ele nos fez seus filhos. Recapitulando esta última sessão, a nossa adoção como filhos de Deus não é só um fato legal, objetivo, mas uma realidade vivida, sentida. Deus confirma essa adoção enviando o Espírito de Cristo para morar em nossos corações. Esse Espírito transforma nosso relacionamento com Deus de um baseado no medo para um baseado na intimidade e nos dá certeza interior de que pertencemos a Ele, nos fazendo clamar Abba, Pai. A consequência gloriosa e final é que, como filhos, somos sem dúvida alguma herdeiros de todas as promessas de Deus. E assim chegamos à conclusão do nosso estudo. Que jornada, não é mesmo? Nós percorremos o caminho que o apóstolo Paulo traçou de forma tão brilhante em Gálatas 4. Uma jornada que nos move da condição mais baixa de escravidão espiritual até a posição mais alta e sublime de filhos e herdeiros de Deus. Essa passagem nos dá uma das descrições mais completas, ricas e emocionantes do que significa salvação em toda a Bíblia. Vamos só amarrar os pontos centrais da nossa exposição. Nós partimos de uma condição de escravidão aos rudimentos do mundo, vivendo como herdeiros menores de idade.
Então, no momento perfeito da história, Deus interveio, enviando o seu Filho. A missão do Filho foi nos resgatar da lei para, num ato de pura graça, nos adotar em sua família. Essa nova identidade é então selada e confirmada nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos dá a certeza e a intimidade de filhos. O resultado final? Uma transformação completa de status, de identidade e de relacionamento. Não somos mais escravos, mas filhos e, consequentemente, herdeiros de Deus. Essa é a essência do Evangelho que Paulo defendeu com tanta paixão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para uma reflexão profunda. Essa era a preocupação de Paulo com os Gálatas, e é uma questão muito relevante para nós hoje. Se Cristo pagou um preço tão alto para nos libertar de uma relação de escravidão e nos colocar numa relação de filhos, nos dando liberdade, intimidade e uma herança garantida, por que tantas vezes na nossa vida prática a gente volta a pensar e agir como escravos? Por que buscamos segurança em regras, em rituais, em legalismos, em vez de descansarmos plenamente na nossa identidade de filhos amados? A verdade de Gálatas 4 nos desafia a viver de forma consistente com quem nós realmente somos em Cristo, não mais escravos cheios de medo, mas filhos livres e herdeiros do Rei do Universo. Que essa verdade gloriosa molde profundamente a maneira como vemos a Deus, a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Agradeço a sua companhia neste estudo.